Meu nome é Jean Silva, tenho 31 anos, sou um homem de pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba e eu tenho Stargardt e ceratocone. Eu sou uma pessoa com deficiência visual e você está no canal Diário de um Começo, o canal que compartilha memórias e que conta uma nova história. No vídeo de hoje, eu vou dar continuidade à série Amigo Desconhecido, uma homenagem ao pai da minha amiga Helenice Vasconcelos. E eu quero começar fazendo uma correção. No episódio passado eu disse que a Helenice ela era a criadora da lei da bengala verde da cidade de Valência, Rio de Janeiro. Mas, na verdade, ela foi quem sugeriu essa lei. Uma vereadora criou essa lei através da sugestão da Helenice. Feita a correção, eu vou continuar contando a história do Antônio Gomes da Silva. Eu disse que na adolescência aconteceu um fato muito importante que marcou a vida dele. Que fato foi esse? Ele foi convidado para um culto. E naquele culto ele foi impactado e entregou a sua vida a Jesus. E quando ele terminou o ensino médio, ele foi fazer teologia no seminário Betel. E ele foi ser seminarista na primeira igreja batista do Meier, onde ele conheceu a esposa dele. A esposa dele veio com os pais de Recife para o Rio de Janeiro, foram morar perto daquela igreja, começaram a frequentar a igreja, onde o Antônio era seminarista, eles se conheceram, se casaram, e depois que o Antônio terminou a teologia, ele foi ser pastor numa cidade em Sergipe, com a esposa, com a filha que era nascida na época. Lá em Sergipe nasceu mais um filho, e ele ficou 2 anos pastoreando uma igreja em Sergipe, mas era uma igreja muito pequena, muito humilde, e ele ganhava muito pouco. Então, para cuidar da esposa e dos filhos, ele teve muita dificuldade financeira. Eles passaram muita falta das coisas. E depois de 2 anos, eles voltaram para o Rio de Janeiro. E ele foi pastorear uma igreja num bairro chamado Vicente de Carvalho. Depois dessa igreja, ele foi pastorear uma outra igreja, a Igreja Batista Ebenezer, e nessa igreja ele ficou 30 anos. Ele ficou 30 anos sendo pastor da Igreja Batista Ebenezer. Depois ele ajudou a iniciar uma outra igreja, a Igreja Batista Renascer. E com 50 anos, aconteceu um outro fato muito importante na vida do Antônio. Ele sempre teve que conviver com a deficiência visual, ele tinha retinose, uma miopia muito forte, então ele usava óculos fundo de garrafa, mas ele conseguia enxergar para ler a Bíblia, para ler os livros, estudar, mas depois dos 50, ele teve uma perda considerável de visão e ele já não conseguia mais enxergar para ler. Depois dos 50, ele não conseguia mais ler a Bíblia, ler os livros para ele poder estudar, para preparar os sermões dele. E aí ele precisou muito da parceria da esposa para ele continuar o pastorado. Depois dos 50, para ele pregar, era a esposa que lia a Bíblia para ele, que lia os livros para ele preparar os sermões, para ele estudar. E ele teve que contar muito com a ajuda da esposa. E ele era um pastor muito ativo. Além da igreja que ele tinha, ele ia visitar os irmãos para fazer culto no lar, para orar para os irmãos que às vezes ficavam sem um tempo na igreja. E muitos desses irmãos moravam no morro. Então ele tinha que, todas as semanas, subir e descer o morro, fazer cultos, orar. E com o passar do tempo, foi ficando muito difícil para ele, porque além da deficiência visual, dele não enxergar, e tinha também a questão da idade. Então ele entregou o pastorado, se aposentou, mas ele não parou. Depois que ele se aposentou como pastor, ele passou a ser membro de uma igreja e ele dava aulas nos seminários. Passou a dar aula em vários seminários no Rio de Janeiro. Com a ajuda da esposa, a esposa ia com ele para ler a Bíblia, para ler os livros. E no momento que a esposa não pôde mais, ele era tão querido pelos alunos que os alunos buscavam ele e levavam ele para os seminários para ele poder dar as aulas. E detalhe, ele não cobrava pelas aulas. Ele deu aula até os 84 anos. E parou porque ele começou a ter princípios de esquecimento. E a Helenice me conta que ele dedicou a vida ao pastorado, a Jesus,
e sempre foi pastor de igrejas muito humildes. Ele nunca ganhou muito dinheiro como pastor. E mesmo ganhando pouco, uma parte daquilo que ele ganhava, ele investia nas igrejas. E uma outra coisa que ele nisso falou, todas as igrejas que ele visitava, ele dava uma oferta. E ele sempre dava a quantia que ele tinha a mais, a nota que ele tinha maior no bolso dele. E sempre foi dizimista, mesmo depois de se aposentar, sempre deu dízimo, ofertas. E o pouco que ele recebia nas igrejas, quando ele era pastor, ele investia na igreja dele. Uma coisa que ela falou que me marcou muito, que me motivou a criar essa série, foi que ela falou assim: Jean, meu pai ele nunca teve grandes coisas, ele nunca teve bens materiais, ele nunca teve um carro, ele nunca dirigiu na vida, mas ele sempre foi uma pessoa de bom caráter, uma pessoa honesta, que não devia a ninguém. Isso me chamou muito a atenção, que me motivou a criar essa série em homenagem à memória dele. Um homem que não teve grandes coisas, mas foi um homem de bom caráter, querido por todos, honesto, que não devia a ninguém. É uma grande lição a vida desse homem, porque muitas pessoas elas querem ter riquezas, bens materiais, não que seja errado, mas muitas pessoas elas querem colocar a mão aonde elas não podem alcançar. Quantas pessoas que querem casa, carro, bens materiais, só que não têm condições para isso e ficam endividadas, às vezes endividam outras pessoas da família e não tem paz, deita para dormir, fica preocupado com as dívidas, com as contas. E o seu Antônio, o pastor Antônio Gomes da Silva, ele preferiu ter uma vida humilde, sem grandes coisas materiais, mas ele nunca deveu ninguém, sempre honesto, sempre de bom caráter. E eu vou deixar aí mais um poema do Antônio Gomes da Silva. Precisa-se de pastores. Um dia desses, perguntou-me um filho, jovem advogado competente: por que, meu pai, em nossos dias, não há pastores como antigamente? Fiquei calado por alguns minutos. Recordei-me das aulas do Betel, das capelas alegres, fervorosas, dos estudantes e do seu tropel. Num relance, vi todo o seminário. Na sala grande, a velha escrivaninha, por trás da qual sempre pontificavam mestres pastores de primeira linha. Entre lágrimas parecia ver a cantar, com fervor e tão distinto, que grande amigo é meu Jesus. O seu hino preferido, o reitor Miranda Pinto. O culto doméstico terminava. Voltei então do êxtase, falei: faltam pastores como antigamente? O que disse o Espírito direi. Precisa-se de pastores, meu filho, que amem mais a Jesus que a posição, que tenham seus corações abrasados, por dedicarem mais tempo à oração. Poema de Antônio Gomes da Silva, escrito no dia 1º de julho de 1998. Voz, Jean Silva.